A gente vai dar continuidade ao estudo do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo número 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e nós estudamos no nosso encontro anterior. Deixa eu fechar aqui só essas janelas. Nós estudamos o primeiro item desse capítulo, que é o que se deve entender por pobres de espírito. Então Kardec ele estrutura esse capítulo de uma forma, como sempre, bastante didática. Ele começa primeiro explicando para nós sobre essa questão da pobreza do espírito. E nós, daquilo que nós conversamos no nosso encontro anterior, falamos sobre a humildade, falamos sobre o reconhecimento da nossa limitação, da nossa simplicidade, ao contrário da grandeza que nós aparentamos aqui no mundo físico, pelas nossas posses, pelas nossas propriedades, pela nossa condição social ou mesmo intelectual. Então, a gente lembra sempre que aquilo que nós construímos no mundo físico, que será para nós uma grande armadilha no mundo espiritual, pelo fato de nós construirmos castelos de ilusões, nós lembramos que quando nós reencarnamos, principalmente influenciados pela satisfação de vivermos aqui no mundo físico, ao contrário do compromisso que nós devemos assumir com as experiências que vão nos elevar espiritualmente. Então, para vivermos aqui de um modo prazeroso, de um modo satisfatório da nossa perspectiva, nós então escolhemos aqueles 5 elementos básicos que corrompem a nossa natureza. Primeiro nós falamos sobre o primeiro na ordem, mas não necessariamente na importância, porque todos são igualmente importantes no estrago que podem fazer. Então, nós falamos primeiro da riqueza, do dinheiro, daquilo que eu posso comprar, daquilo que eu posso ter, das pessoas que eu posso comprar, e quando esse recurso não é bem aproveitado, lembrando sempre que o fato de nós termos esses 5 atributos não significa necessariamente que são 5 atributos negativos. São 5 atributos que normalmente são mal utilizados exatamente pela nossa fraqueza moral. Bom dia, Armando. Então, primeiro vem a riqueza. O indivíduo que possui, então, esses recursos, normalmente ele utiliza para o seu prazer pessoal. Ele investe naquilo que para ele é prazeroso e, pelo fato de vivermos no mundo de provas e expiações, onde muitas necessidades são apresentadas, as pessoas normalmente buscam ajuda junto a essas pessoas. Se ele tem tanto, ele pode me fornecer um pouco mais. Se ele possui em abundância, ele pode repartir. Só que normalmente aquele que possui muito deseja acumular essa sua riqueza. Daí então que começa a desenvolver cada vez mais o orgulho, começa a desenvolver mais o egoísmo, começa a distanciar-se das pessoas pelo interesse que acaba gerando, porque é quase que um círculo vicioso. Ele possui e acaba despertando o interesse de pessoas que se aproximam também por interesses. E isso faz com que ele se distancie cada vez mais, e assim a gente não sabe onde começa, se ele se distancia pelo fato dele ter a riqueza, ou as pessoas buscando a riqueza que fazem com que ele se distancie. Então, a riqueza é o primeiro ponto que nós temos. E a gente lembra sempre que a Condessa Paula, lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo dos Espíritos Felizes, não somente ela, mas muitos espíritos comentam que essa deve ser a última prova que nós devemos escolher, exatamente porque ela é a que possui maior facilidade de corromper a nossa personalidade, corromper o nosso caráter. Então escolhamos como última prova, depois de fortalecermos todas as demais virtudes que nós temos. Então o primeiro que eu falei para vocês daqueles 5. O segundo é o poder.
O indivíduo que se encontra numa condição de poder, normalmente, conforme é passado para nós aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que trata do sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, naquela parte que diz o homem de bem, fala exatamente sobre o superior e o subordinado. E mostra que aquele que é superior, tendo as virtudes bem desenvolvidas, vai aproveitar a sua posição de poder não para exercer o poder, mas para poder exercer a condição de liderança, muito diferente do que é o poder. Poder é aquilo que você faz, mandando ou desmandando. A liderança é aquele que conduz. Então, normalmente, quem possui poder tem pouca capacidade de liderança no mundo de hoje. E aquele que se encontra, ou aqueles que se encontram na condição de poder e se tornam também líderes, esses são espíritos que fazem bom uso, porque eles não pensam na sua satisfação pessoal. O líder é aquele que conduz, levando consigo todos aqueles que são os seus subordinados, os seus seguidores. O poderoso é aquele que utiliza os seus seguidores e os seus subordinados para a sua satisfação pessoal. Então o poder, e o poder nas mais variadas esferas. Nós não precisamos imaginar que nós estamos falando de dirigentes de nações, de estadistas, de comandantes de exército. Nós falamos de pessoas dentro de casa, numa simples empresa. O indivíduo que se encontra simplesmente numa posição de comando em qualquer situação na nossa sociedade, se ele não souber fazer isso, ele vai se tornar um ditador. Ele vai se transformar também num tirano. E todo tirano é aquele que simplesmente destrói para poder construir o seu castelo de ilusões pessoal. Então nós temos ali primeiro o dinheiro, a riqueza, e depois nós temos o poder. O terceiro que nós colocamos é a beleza. E a beleza também corrompe, nós sabemos disso. Numa sociedade como a nossa, que se sustenta, que vive em função de um padrão de beleza, as pessoas têm as portas abertas com mais facilidade. As pessoas são mais procuradas pelo fato de terem uma beleza física, uma beleza que instiga a sensualidade, não apenas nas pessoas, mas nela própria começa também a viver assim. E aí então essa beleza acaba também trazendo essa corrupção no caráter, principalmente porque a pessoa acaba vivendo em função da preservação daquilo que para ela é um passaporte de livre acesso em todas as camadas onde ela vive na sociedade. Tanto é assim que nós percebemos que uma das grandes dificuldades que nós encontramos hoje é exatamente o envelhecimento do nosso corpo físico. É exato, né? Essa questão da estética, do design, da vivência em função da manutenção desse padrão. Então as pessoas vão envelhecendo e quanto mais o tempo passa, nós encontramos então a pessoa se sentindo destruída naquilo que ela viveu, naquela ilusão que ela viveu durante toda a sua existência. Então tanto homens como mulheres, né, mesma coisa acontece também com relação às crianças hoje que crescem já aprendendo a viver esse padrão de beleza, né? Nós temos ali concursos de Miss Mundo para crianças de 5, 6, 7 anos de idade. Então a criança, perdendo exatamente a sua infância, vive essa corrupção nos seus valores para poder manter o seu padrão de beleza. Então nós podemos citar aqui várias e várias situações que não importa para nós agora, porque os exemplos são aí claros e patentes para todos nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós sentimos isso, né? Ou uma aceitação, ou uma rejeição. Nós observamos aqueles que acabam se encontrando nessa condição de adoração, até mesmo de idolatria, por aqueles que consideram aquele padrão de beleza o seu sonho de consumo, essa pessoa acaba se sentindo mais importante do que de fato é. Então tivemos a riqueza, tivemos o poder, tivemos a beleza. Nós temos ali um quarto que é o intelecto, a inteligência. Para muitos nós podemos pensar, mas por que a inteligência ela acaba corrompendo? Porque a inteligência nos transforma em pessoas arrogantes, em pessoas que se consideram autossuficientes, pessoas que não creem naquilo que, por exemplo, foge da sua compreensão.
E aí nós podemos ver claramente de que forma que os cientistas, por exemplo, se relacionam com Deus. Nós temos aqueles cientistas que possuem a sua crença pessoal, mas de um modo geral são aqueles homens que simplesmente constrangem aqueles que trazem a fé em algo que é desconhecido e se consideram como donos do mundo. E naturalmente nós não falamos também nesse nível mais elevado, que é exatamente o dos grandes cientistas, dos grandes gênios da humanidade. Falamos de pessoas comuns. Numa escola, por exemplo, as crianças são instigadas na competição para ver quem vai conseguir, para quem vai tirar a maior nota. Na nossa vivência, de um modo geral, nos concursos, nos vestibulares, as pessoas, nós, de um modo geral, vivemos em função dessa concorrência, privilegiando aqueles que têm uma inteligência mais desenvolvida, uma maior facilidade de aprendizado. E isso, se não for bem trabalhado, vai fazer com que aquela pessoa se transforme num indivíduo que se considera superior às demais. Sendo que, na verdade, o intelecto que ele possui atribui a ele uma grande responsabilidade exatamente para auxiliar no desenvolvimento do mundo como o nosso. Então essa é mais uma situação que nós encontramos no caso do nosso intelecto, né? Pois, tá certo, né, Zé? Tem os prós e tem os contras, né? Depois, quando nós falamos sobre o dinheiro, o poder, a beleza e o intelecto, nós entramos no quinto e último, que é exatamente a fama. O indivíduo que é famoso, e aí nós encontramos aqui o que não falta na nossa sociedade, é exatamente a fama. Tem até a música muito interessante, né, do Skank, que diz assim, quando fala sobre eventos esportivos, né, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Para toda criança já imaginou fazendo um gol, participando de um campeonato, imaginando como seria a sua vida, né? No caso de todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças, nós temos ali as figuras, né, que as personalidades que são mostradas na mídia, no meio artístico, no meio esportivo, em qualquer situação de destaque, faz com que aquela pessoa viva também em função dos privilégios que são alimentados pela fama que ela conquistou. Então é muito difícil nós lidarmos com isso, de imaginarmos. Tem duas situações interessantes que eu já tive contato. Claro que isso não é nada doutrinário, é só um raciocínio, né? Pois é, né? Então a gente só para desenvolver o nosso raciocínio. Eu me recordo, por exemplo, que uma ideia da gente pensar, né? E se o Chico Xavier fosse um homem bonito, bem aparentado, atraente, será que ele conseguiria fazer o trabalho que ele fez dentro da doutrina? Tirando o destaque pessoal e mostrando exatamente aquilo que a doutrina faria? Em situação inversa, nós lembramos que a Lady Di, né, que foi ali a princesa do Reino Unido, ela era muito amiga de Madre Teresa de Calcutá. E aí então de vez em quando ela fazia algumas confidências, mostrando a sua solidão, mostrando a depressão que vivia, apesar de toda aquela beleza, e era uma mulher belíssima, não tenhamos dúvida disso, pelo menos dentro dos nossos padrões atuais. E aí então Madre Teresa disse assim: aproveite exatamente o destaque que você tem para poder fazer o bem. E isso vai mudar exatamente aquilo que você está sentindo agora. E a partir desse momento ela começou a se envolver então em campanhas, principalmente contra aquelas situações que aconteciam nos países da África, onde crianças eram mutiladas por minas terrestres, crianças que passavam por epidemias e tudo mais. Então nós vimos ali que ela utilizava exatamente essa facilidade da fama que ela tinha, da influência, da sua beleza, para poder fazer um trabalho nobre, aproveitando exatamente esse acesso que ela tinha. Então, podemos também encontrar nas mais variadas situações as pessoas que se corrompem em cada um desses itens que nós comentamos. Artistas que desencarnam e depois se deparam com uma realidade completamente diferente daquelas que viviam. Pessoas que tinham fama, que chegam no mundo espiritual esperando o estrelismo. Na verdade, eu me recordo que também não é algo doutrinário, mas a gente também leva para a questão do nosso raciocínio. Personalidades que são muito conhecidas aqui no mundo físico acabam, após o desencarne, ficando
né, numa condição isolada dos demais, para que pudesse se recuperar durante esse processo de readaptação no mundo espiritual. Exatamente, que no mundo espiritual também tem essa questão da tietagem. Esses espíritos não conseguem ter tranquilidade. Então a gente pode imaginar o que foi a desencarnação, por exemplo, de Juscelino Kubitschek. Isso não porque a gente fala no meio artístico, mas a gente fala no meio político. A gente imagina Michael Jackson, a gente imagina outras tantas personalidades que desencarnaram. Imaginamos, por exemplo, Elvis Presley quando desencarnou. Como foi a sua chegada no mundo espiritual, envolvido, por exemplo, naquela questão da depressão, das drogas, do assédio que sofria, e também no mundo espiritual, principalmente naqueles espíritos que estavam ainda relacionados com o mundo, com as atividades, né, e interesses do mundo físico. Então nós podemos ver que no mundo espiritual existem cuidados exatamente para preservar e auxiliar esses indivíduos na sua recuperação, né? No caso daquela rainha da França, na verdade ela era uma rainha indiana, né, a rainha de Oude, e ela então mostrava exatamente aquela mesma arrogância, que esse no caso foi a corrupção, né, foi a corrupção do poder, que fez com que aquela rainha, aqui nos nossos olhos físicos, se transformasse num pobre espírito, né, se transformasse num pobre espírito no mundo espiritual, quando o seu retorno é exatamente pelo comportamento que ainda tinha. Então nós vemos que nesse capítulo anterior, a gente nem entrou ainda no nosso item atual, mas quando nós falamos o que nós podemos entender como pobres de espírito. Então, desses 5 elementos, que são os mais comuns aqui para nós, todos nós acabamos sofrendo influências de alguma forma. Podemos imaginar, por exemplo, alguém que frequenta um centro espírita, o indivíduo que se coloca como médium, que é um dirigente, e de repente aquela posição, que para ele é uma posição de poder, para ele é uma posição de fama, faz exatamente com que ele tenha um comportamento inverso daquilo que ele deveria vivenciar pela filosofia que abraçou. Então nós temos no meio religioso situações das mais variadas, temos no meio político, no meio acadêmico, temos no meio comum da sociedade. A personalidade da pessoa, uma pessoa que tem personalidade forte, ela quer se impor sobre as outras, que acaba quase que se tornando muitas vezes um obsessor encarnado, de querer exercer o seu poder de domínio mental e psicológico sobre a outra, sendo que na verdade essa autoridade que ele poderia ter, em vez de ser uma autoridade ditatorial, poderia se transformar numa autoridade moral, exatamente para poder fazer com que a sua influência transformasse positivamente as pessoas à sua volta, ao seu redor. Então essa pobreza de espírito mostra que, embora muitas vezes tenhamos essas experiências na nossa vida, vocês se recordam que eu falei para vocês que se nós pudéssemos, independente de qualquer compromisso, escolher a reencarnação ideal para nós, a maioria, a esmagadora maioria da população mundial acabaria vivendo aquela experiência de um indivíduo ser rico, bonito, famoso, poderoso e inteligente. Pronto. O que mais ele poderia querer? Ele está vivendo o paraíso na Terra. Entretanto, a gente lembra que, exatamente pela fraqueza de caráter, esses 5 elementos juntos, no mesmo indivíduo, seria exatamente todos os elementos que fariam com que ele fracassasse da forma mais intensa e da forma mais dolorosa possível. Então, o pouquinho que nós temos, nós achamos que é muito. E nós não valorizamos, então, e isso é muito natural que nós tenhamos esse comportamento. Pelo menos no nosso grau evolutivo. Como eu falei para vocês num outro estudo que nós tivemos, lá no início da nossa jornada, foi inclusive no encontro anterior, né? Valeu, professor, até mais. Inclusive, no estudo anterior, na terça-feira, eu comentei com vocês que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, são elementos naturais da nossa personalidade desde o início da nossa jornada terrena. Eram exatamente esses elementos, esses valores, que fariam com que nós nos preservássemos, tivéssemos ambição de crescimento, de melhoria. A vaidade, por exemplo, fez com que a gente tivesse maior cuidado com o nosso asseio, com a nossa aparência. Só que, naturalmente, nós fomos extrapolando nesses 3 valores e nos tornamos vaidosos demais, orgulhosos demais e egoístas demais. O egoísmo era necessário para que eu pudesse preservar a minha condição pessoal de vida.
Saindo da minha condição, eu estenderia para o meu grupo familiar e depois para a minha comunidade. Então eu faria tudo o que me interessa. E até hoje é assim. Se nós tivermos, por exemplo, né, ainda mais fazendo uma referência na crise de água que nós estamos tendo aqui na região de São Paulo, imaginar, por exemplo, aqui, né, numa disputa que nós tivemos, inclusive, com o Rio de Janeiro. O Rio Paraíba do Sul, aqui no Vale do Paraíba, é um rio que nasce aqui em São Paulo, mas tem como principal consumidor daquela água o Rio de Janeiro. E aí então começaram uma disputa jurídica para saber quem ia ficar com a água. Então a nossa preocupação é o meu primeiro e o do outro depois, Bom dia, Angelina. Então nós vemos claramente que é assim, é uma tendência natural do ser humano vivenciar ainda essas experiências, porque ele não consegue administrar seus recursos, não consegue administrar os seus interesses. Então vemos que tudo isso acontece no nosso cotidiano. Então, temos esses atributos, né, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, isso desde o início é natural. Mas também é natural que conforme nós vamos evoluindo moralmente, a intensidade da influência desses valores vai diminuindo. Até chegar o momento em que nós, ao atingirmos um alto grau de elevação moral, e de elevação naturalmente espiritual, esses elementos ficam completamente neutralizados. E aí começamos a viver, ao contrário do orgulho, a humildade, ao contrário da vaidade, a simplicidade, ao contrário do egoísmo, a fraternidade. Então a riqueza do espírito, a riqueza do espírito nós acabamos encontrando exatamente no oposto daquilo que são os elementos básicos do nosso instinto. Porque nós temos aqueles 3 degraus, de modo muito genérico, que nós encontramos então na nossa evolução. Primeiro nós somos movidos pelo instinto, depois de um modo muito mais intenso começa a aparecer a razão, e depois finalmente começa então a aparecer o sentimento. Então claro que a gente não vai entrando num cômodo e saindo de um cômodo e entrando no outro como se nós mudássemos de uma hora para outra, né? Existe uma fase de transição. Nós somos hoje mais instinto do que razão, embora já tenhamos grande parte de razão. Mas futuramente nós teremos mais razão do que instinto, e assim a gente vai mudando gradativamente, vai galgando nesses degraus. Então, primeiro que nós vimos aqui, desculpem. Primeiro que nós vimos aqui, então, foi a necessidade de entendermos o que é exatamente a pobreza de espírito, o que é a riqueza de espírito. Então, essa pobreza de espírito mostra exatamente a presença dos valores mais nobres. E aquele que se considera rico de espírito, e aquele que se acha senhor de si, é exatamente aquele que demonstra ainda a sua imperfeição. Então, pobreza de espírito, como nós comentamos, não representa pobreza material. Porque muitas pessoas acham que humildade significa exatamente a pobreza. Mas não. Daqueles 5 elementos que infelizmente corrompem o nosso caráter, são 5 elementos importantes que são capazes de realizar grandes trabalhos na nossa evolução individual e na nossa evolução coletiva, né, dentro da nossa coletividade, se forem bem aplicados. O poderoso é aquele que exerce a liderança. O rico é aquele que consegue compartilhar essa riqueza, oferecendo oportunidades para aqueles que precisam. O empresário, por exemplo, é aquele que gerencia uma empresa que oferece emprego para milhares de pessoas, que sustenta milhares de famílias. Se não fosse por esse empresário, essas pessoas simplesmente não teriam emprego. Daí então a gente olhar para alguém que usa terno e gravata e anda com um carro bem apanhado, a gente faz um julgamento precipitado, sem nos preocuparmos com a responsabilidade que ele tem em auxiliar o desenvolvimento dessas pessoas. Então ele pode sim ter essa boa ação como empresário, sem necessariamente ter a caridade como ponto fundamental. Mas nós encontraremos, Frederico Figner, vocês se lembram, foi um empresário com esse tipo de comportamento. Era um empresário do meio fonográfico aqui no Brasil, era espírita, frequentador, né, de uma casa espírita, um grande trabalhador, e também um homem muito generoso.
Então ele conseguia juntar os atributos dos melhores, tanto que no livro Voltei, a gente se lembra, ele relata a sua desencarnação e como foi a sua ambientação no mundo espiritual. Clássica, característica de um espírito que conseguiu realizar um bom trabalho aqui no mundo material. A beleza é a mesma coisa, que também tem a sua influência, a fama, que se bem utilizada. Nós encontramos muitas vezes personalidades que conquistam a fama pela sua profissão, fazendo aquilo que gosta, e aproveitam para serem pessoas de grande influência, influenciando o meio político, influenciando a sociedade, fundando instituições. E isso é muito importante para aquela pessoa, e claro, para aqueles que se beneficiam das suas atitudes. E o intelecto, então, como a gente já falou, nem fala, um indivíduo inteligente que é generoso, ele é capaz, então, de transformar o ambiente, o mundo onde ele vive, sem sequer fazer força, porque os atributos ele já possui, a vontade ele já possui, e as consequências vêm de uma forma natural. Então entendemos o que era pobreza de espírito. Agora o que nós temos aqui nesse item, que nós vamos entrar agora, no item número 3, a gente praticamente fez um estudo na nossa introdução. O subtítulo é Quem se elevar será rebaixado. Essa é uma passagem interessante, Kardec vai fazer uma citação dela. É um título de subitem que se encontra presente numa passagem do livro de Lucas, lá no capítulo 18. Aliás, como eu falei para vocês, é importante para nós estudarmos os evangelhos. Leiam o evangelho, leiam as passagens, leiam as histórias, para que a gente não fique com passagens fragmentadas no nosso estudo. Porque toda passagem fragmentada que é utilizada, ela traz também um conteúdo, um significado fragmentado, portanto tendencioso. Eu pego uma frase e uso como eu bem entender, tirando-a do contexto em que ela se encontra. E aí então eu utilizo a sabedoria daquele que escreveu para colocar, nesse caso, o conteúdo que me interessa. Então, quanto mais conhecimento nós temos, uma leitura simples, os evangelhos são rápidos de ler. Não dói nada, são, por exemplo, 20 e poucos capítulos, dá para ler 3, 4 em coisa de 5, 10 minutos. Leiam com calma, com atenção, naturalmente, né, para não passar, para não desperdiçar nada, mas pelo menos para tomar conhecimento disso. Porque nós utilizamos, principalmente no estudo do Evangelho, muito conteúdo, né, praticamente todo o conteúdo é do Novo Testamento. Então, se nós tivermos conhecimento do conteúdo dos Evangelhos, nós teremos maior facilidade para poder entender o real significado daquela mensagem. Então, quando se fala quem se elevar será rebaixado, eu separei para vocês aqui o trecho, né, onde essa passagem se encontra contextualizada. Então nós começamos aqui no capítulo 18, versículo 9, diz assim então, é do 9 ao 14, vamos lá. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Aliás, parábolas é uma especialidade de Lucas, né? Então a maioria das parábolas se encontram nesse livro. Então isso é ótimo para poder fazer evangelização, principalmente, porque são historinhas, são contos, são exemplos práticos, né? Então isso é excelente. Então Jesus contava essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Eu te lembro que o fariseu era aquele que era considerado um doutor da lei, aquele homem considerado sábio nas escrituras sagradas, que Jesus, na verdade, acabava rotulando, né, os fariseus como sendo raça de víboras, exatamente pela hipocrisia que tinham em cobrar das pessoas a atitude baseada nas escrituras sagradas, mas sem terem um comportamento condizente com aquilo que pregavam. E o outro era publicano. O publicano, a gente lembra, era o cobrador de impostos. Inclusive, não me recordo qual dos evangelistas era publicano. Então, quando ele foi chamado, foi até surpresa, né? Como é que pode chamar um publicano aquele que era odiado pela sociedade, já que ele só aparecia para poder tirar um pouco dos recursos que aquelas pessoas procuravam estudar, procuravam juntar, né, para elas. Então, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano.
Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então aqui exatamente dessa ideia que Kardec trouxe para nós esse subtítulo. Foi Mateus? Obrigado, gente. Então aqui, quem se elevar será rebaixado, que é exatamente o propósito dessa ideia. A Rô colocou, mas é muito interessante procurar entender o contexto a que se refere o texto. Pesquisar, já aprendi coisas incríveis, sim? Por isso eu comentei que muitas vezes nós, inclusive nós espíritas, nos livros da codificação, nós tiramos pequenas passagens, pedaços de respostas do livro dos Espíritos, pedaços de explicações do Evangelho segundo o Espiritismo, sem entender o contexto em que foi falado. Sendo que, na verdade, mais uma vez, nós utilizamos aquela frase como se tornando quase que um conto de sabedoria, um ponto de sabedoria, que não nos pertence, querendo dizer uma coisa, mas aplicado de uma forma diferente de acordo com o nosso interesse. Por isso que quanto melhor o conhecimento nós tivermos desses textos, mais fácil será a nossa compreensão. Porque se alguém falar assim, mas Jesus disse tal coisa. Não, alto lá, ele disse isso, mas não foi para justificar essa ideia, não. Ele quis dizer isso numa outra situação. Então, quantas e quantas vezes nós vemos isso? O Espiritismo acaba sendo atacado, naquela época, ou atacado hoje, por situações semelhantes no passado, em que pegam trechos lá do Antigo Testamento, ou trechos do Novo Testamento, com a maior naturalidade, porque Deus falou isso, mas Deus falou isso numa situação completamente diferente. E ainda que fosse Deus, Então, quanto melhor o conhecimento nós temos, menos nós sofremos a influência dessa manipulação de ideias. Então vamos lá. Agora chegando aqui no nosso texto. Então foi a partir dessa ideia do livro de Lucas que nós então chegamos a essa passagem. Aqui Kardec então ele destaca para nós 3 trechos também do Novo Testamento. Um trecho do livro de Mateus, olá Rose, de Mateus, do capítulo 20, depois de Mateus, deixa eu voltar aqui para que eu pulei, Mateus do capítulo 18, depois Mateus de novo no capítulo 20, e depois Lucas no capítulo 14. Então vamos lá, vamos ler os trechinhos aqui para a gente reforçar essa ideia daquele que se eleva será rebaixado, daquele que se rebaixa será elevado, ou daquele que se humilha será exaltado. Então primeiro aqui Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade, vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome, um menino como este, a mim é que recebe. Então aqui a gente já tem, quando se fala nessa ideia do humilhar, naturalmente a gente não fala da humilhação, a gente fala da humildade. Humildade é um substantivo, humilhação é outro substantivo. O humilde é uma coisa, o humilhado é outra coisa. Então a gente lembra sempre no cuidado também com essas expressões que são utilizadas aqui. Depois, nós temos aqui novamente Kardec agora, Mateus capítulo 20. Ele diz assim: então se chegou ele à mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Respondeu ela: dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: podemos. Ele lhes disse:
É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor, e que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Isso ele faz uma referência com aqueles senhores, né, com os príncipes das nações. Então quem quiser ser o menor, não queira a posição do príncipe, mas seja o seu servidor. Seja aquele que pode ser considerado como seu escravo, exatamente para poder servir e não esperar ser servido. E Jesus coloca: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Ao contrário do exercício do poder, em que nós esperamos que o sacrifício de muitos faça com que ele eleve a sua vida, né? Depois, o último item, na passagem do livro de Lucas, capítulo 14, eu já tinha lido para vocês aqui o capítulo 18, agora a gente volta para o 14, para a gente agora aproveitar essa última mensagem. E aqui ela é a mais clara de todas, né, talvez a mais explicativa de todas, né? E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar sua refeição, ainda eles o estavam observando. Então imagina aqui, né, algo que a gente acaba ignorando, a presença de Jesus nos mais variados níveis da sociedade. Desde curar um leproso, desde atender uma pessoa simples, comendo na casa de uma família humilde, ele também ia discutir com os fariseus, ia fazer uma visita, né? No caso ali, tomar uma refeição, não fala se é um almoço ou se é um jantar, mas ele se encontrava na casa de um dos principais fariseus. E a gente lembra que os fariseus eram aqueles representantes da religião judaica que obviamente não o consideravam como Messias. Pelo contrário, Jesus ele combatia tudo aquilo que as leis judaicas traziam, né, como por exemplo, não trabalhar de sábado. Jesus promovia curas de sábado, falar sobre a desigualdade daqueles que eram representantes ou daqueles que eram somente os seguidores. Jesus falava que todos eram iguais. Então aqui é uma passagem curiosa que mostra Jesus num sábado na casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. Então Jesus ali dentro, todo mundo ali na casa do fariseu e de olho em Jesus, para saber exatamente qual seria o comportamento dele. Se por acaso ele faria alguma afronta à crença, se por acaso ele faria algum desafio, ou se Jesus ficaria ali quieto no seu canto. E continua aqui para nós. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola. Então aqui nesse caso é aquela disputa. Nós chegamos na casa de alguém e normalmente nós temos ou interesse em ter a amizade daquela pessoa, ou temos ali o afeto daquela pessoa. Aí a primeira coisa que a gente faz, o que é? É puxar a cadeira rapidinho e sentar perto dela. Que é algo natural que todo mundo faz. Então vamos lá. Então Jesus propôs essa parábola. Então lá mesmo na mesa ele propôs isso. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este que te convidou a ti, e a ele te diga, dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto, então, de glória, na presença do que estiverem juntamente assentados à mesa.
Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Então aqui é uma lição clara, né, daquilo que a gente pode observar, que é exatamente aquela quebra do egoísmo que nós temos hoje, né, em que nós sempre procuramos os melhores lugares. Vocês devem ter tido contato com uma mensagem que circulou durante bastante tempo, nos e-mails, nas redes sociais e tudo mais, que contava aquela história do estacionamento na Suécia. Então, se vocês não ouviram, a gente comenta rapidinho, faz aqui um resumo, que era um brasileiro que fazia um estágio lá na Suécia, numa dessas empresas, de grande porte, empresas multinacionais, e aí então, pegando carona com um dos funcionários da empresa, ele chegou um pouco mais cedo, aquele pátio todo vazio, e aí então ele parou o carro num dos pontos mais distantes da entrada principal da empresa. E aí então o brasileiro curioso perguntou, mas por que você para aqui tão longe? Tem todas essas vagas aqui na frente, seria tão mais fácil se você parasse ali perto? E aí então o sueco falou assim, é normal para nós isso, falou isso naturalmente sem nenhum tipo de humilhação, mas explicou exatamente a conduta, que normalmente as pessoas que chegam mais cedo guardam os seus carros naquelas vagas mais distantes, exatamente para deixar que aqueles que chegam mais em cima da hora possam parar mais perto para não se atrasarem na sua entrada. Então essa é uma das histórias que trazemos para nós de comportamento de culturas diferentes. Isso não faz com que os suecos sejam melhores ou piores que os brasileiros, mas muitas vezes as experiências que eles vão vivendo fazem com que eles tenham esse tipo de comportamento. A mesma coisa aconteceu também quando se fala sobre essa questão da esperteza, do aproveitamento que nós podemos ter. Temos também aquela história, para variar, não desmerecendo, mas sempre tem um brasileiro envolvido na história, nessas pequenas histórias. Falam também na Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, a ilha confinada pela barreira criada pelos nazistas impedia que aquela ilha fosse abastecida. Então não chegava comida, não chegava mantimento, não chegava remédios, não chegava roupas, não chegava nada. E os navios que vinham da América para poder levar esses mantimentos, os navios cargueiros, eram afundados pelos submarinos nazistas. Então isso fez com que a ilha entrasse num racionamento muito severo, em que as pessoas ganhavam um ticket para receber um pouco de manteiga, um ticket para receber um pouco de pão, um ticket para receber um pouco de sabão, e assim, o alimento também bastante restrito. E aí então nos restaurantes, cada inglês tinha direito a um pedaço de carne, a um pequeno bife, para poder se alimentar. Então ele ia até lá, comia o seu pedaço de carne e ia embora. E aí então chegou o tal do brasileiro e disse assim, eu quero então um bife. Aí recebeu o bife, eu quero mais um. Não, infelizmente, aqui nós só estamos servindo um, em virtude do racionamento da situação que nós estamos enfrentando. E aí o brasileiro percebeu que não tinha controle nenhum, ele falou assim, mas aqui eu como um pedaço de bife, se eu for no outro restaurante, eu posso comer um outro lá e ninguém fica sabendo. E aí o garçom inglês, no caso, o proprietário do estabelecimento, disse assim, talvez você fizesse isso, mas o inglês não faria. Exatamente pela conscientização que tinha da necessidade do racionamento. Então, nós vemos assim que, na situação atual, principalmente num ambiente onde existem muitas restrições, onde existem muitas dificuldades, o sentimento de fraternidade, que deveria ser aquele que fosse o imperativo naquela comunidade, muitas vezes ele acaba não sendo percebido. Nós vemos muito isso hoje, as pessoas protestando na rua, porque não adianta a gente ficar falando de parábolas, falando de histórias internacionais, se nós temos aqui, por exemplo, algo na nossa própria realidade. No caso de um protesto, por exemplo, as pessoas queimam ônibus. Aqui em São Paulo nós temos o problema da água. Em outros casos nós temos ali a questão da corrupção. Então nós vemos que as pessoas querendo se colocarem como mais importantes, colocando a sua dificuldade como sendo uma prioridade em detrimento das necessidades alheias, mostra exatamente o exercício, a vivência desse egoísmo.
Então vamos aqui agora para aquilo que Kardec trouxe para nós, explicando, né? Pois é, a gente acaba vendo muitas situações assim de... uma situação que me chamou muito a atenção recentemente aqui em São Paulo foi uma academia que fechou a piscina e ele então colocou uma placa na frente e fez um anúncio dizendo que quem quisesse pegar água poderia então tirar a água da sua piscina. E as pessoas foram com carros, com baldes, para poder pegar essa água, para poder aproveitar de alguma forma, exatamente para não desperdiçar. Uma atitude muito nobre, sem dúvida nenhuma, daqueles empresários que tiveram esse tipo de atitude, né? Outros que estão se conscientizando, reaproveitando água, evitando desperdícios, mas muitas vezes nós não vemos absolutamente nada nesse sentido em grande parte da população. Enquanto tem, está usando. Quando acabar, lamenta, protesta, destrói e quebra. Sendo que, na verdade, todos nós deveríamos, exatamente por essa questão de humildade, de simplicidade, de responsabilidade, de reconhecimento, fazermos um trabalho coletivo agora em que todos possam repartir o pouco que possuem. Então isso faz parte da nossa realidade. Então não adianta nós lermos o Evangelho e ficarmos imaginando Jesus sentado na mesa de um fariseu. É só a gente olhar para fora de casa e ver quantas e quantas situações se mostram na nossa realidade em que esse tipo de ensinamento se aplica de uma forma clara e patente. Por isso que o estudo é importante, para que a gente ilustre das mais variadas formas, para que isso não se torne apenas uma parábola, imaginando que isso vai fazer com que nós nos elevemos espiritualmente. Não é a parábola, não é decorar que vai fazer com que a gente tenha esse crescimento espiritual, mas é a vivência do ensinamento que ela transmite. Aí sim ela se torna para nós uma realidade, e nisso ela se transforma então naquela filosofia que nós abraçamos para poder conduzir a nossa vida. A Miriam colocou, muito difícil entender que a tarefa é coletiva, né? O discurso sempre recai exclusivamente sobre o poder público. Pois é, a culpa é de governante, a culpa não é de quem consome, a culpa não é de quem participa. Nós não tivemos ainda essa conscientização de que governante nada mais é do que o representante da própria sociedade. Ele saiu da sociedade, ele nasceu da sociedade, ele foi educado na sociedade e foi escolhido pela sociedade. Então cabe à sociedade também participar desse governo, porque eu escolhi alguém que me apresentou uma proposta, então eu devo viver de acordo também com essa proposta. Mas essa nossa ignorância política, essa nossa ignorância enquanto membros de uma sociedade, faz com que a gente se comporte com essa total irresponsabilidade e com esse total egoísmo. Nós temos, por exemplo, protestos no nosso cotidiano contra centavos que são aumentados nas passagens de ônibus, de trens, de metrô, de transporte público de modo geral, e aí então quando acontece isso as pessoas queimam ônibus. Um patrimônio que custa centenas de milhares de reais e que trazem prejuízo para um grande número de pessoas que utilizam esse mesmo patrimônio para poder trabalhar. E as pessoas então que se revoltam, se rebelam e na verdade poderiam simplesmente começar a viver de um modo diferente, participando de um modo mais ativo da construção e da manutenção desse patrimônio que pode ser considerado público. Pois é. A Rô colocou, né, é sempre mais fácil jogar a culpa no outro sem admitir a nossa responsabilidade. Essa é a falta de educação moral que hoje nós vivenciamos. Se você não tem educação moral para compreender esses valores, compreender o seu significado, compreender a sua aplicação, nós vamos então viver de acordo com os nossos instintos, quase numa condição de selvageria, muitas vezes, quando alcançamos aqueles extremos. Então esse desequilíbrio moral, essa crise moral, principalmente aqui no nosso país, né, que é a nossa realidade, quando nós observamos isso no nosso cotidiano, essa crise moral se reflete exatamente na própria sociedade se autodestruindo. Então vamos lá para ler o que o Kardec trouxe para nós. E vocês sabem que eu comecei a ler esse texto e falei assim, bom, acho que em 20 minutos a gente vai ler esse texto aqui e depois a gente vai ter que ficar conversando sobre outras coisas, né? Já faltam aqui 20 minutos para acabar, eu nem comecei o texto ainda. Ainda bem, né? Deu para conseguir fluir, conseguimos fazer fluir as ideias aqui sobre esse tema. Então vamos lá. Essas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma o menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. Então, quando Jesus pega a criança como símbolo da ingenuidade, símbolo da pureza, ele fala exatamente sobre o oposto do que acontece quando nós atingimos a maturidade. Quando traz para nós ali a ganância, a ambição, é uma característica natural do ser humano, na condição adulta principalmente. Já as crianças vivem simplesmente com aquilo que precisam. Claro que hoje nós temos também as próprias crianças sendo corrompidas pela influência dos adultos, em que crianças se acham superiores às outras. Nós vemos ali, principalmente em meios sociais diferentes, aquelas que têm uma condição diferente se acham no direito de subjugar aquelas que vivem de uma forma mais humilde. E esse é um resultado, e isso é um tema que nós vamos falar mais para frente aqui no Evangelho, quando nós falarmos sobre a questão da família, é exatamente uma consequência do padrão educativo moral que hoje nós adotamos para as nossas crianças. Fazer com que elas já cresçam espertas, e essa esperteza não significa inteligência, pelo contrário, é uma esperteza pejorativa, negativa, que faz com que elas cresçam mais malandras, mais egoístas, mais arrogantes, e quando alcançam a condição adulta, é só colocar em prática aquilo que aprenderam durante a sua infância. Os pais são assim, as crianças também são assim. Mas Jesus pega aqui a figura da criança, mostrando exatamente a pureza e a humildade. É aquela criança não corrompida, é aquela criança... depois que crescem, os pais envelhecem e as crianças acabam assumindo tudo depois. A Angelina colocou, mas são os adultos que as educam negativamente, exato. Porque quando Jesus fala sobre... Bom dia, pessoal que chegou. Quando Jesus fala sobre as crianças, ele fala exatamente sobre aquela mentalidade não corrompida. E essa simplicidade é fundamental para entendermos exatamente a pureza do espírito. Por isso, então, se nos fizermos pequenos como eles, não pequenos em tamanho, claro que Jesus usou a criança mostrando a pequenez do seu tamanho, mas isso para nós é um simbolismo mostrando exatamente a pureza que nós devemos representar. É a pequenez da pureza, e não a grandeza da arrogância, a grandeza do orgulho. E continua. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta, porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então aqui nós temos duas situações. Mais vale você se considerar um servidor do que você se achar no direito de ser servido. Porque aí mostra que você se considera mais importante do que o outro. Talvez a posição social em que você se encontre te ofereça essa ideia, mas a realidade espiritual de todos nós nos coloca no mesmo patamar. Quantas e quantas são as histórias, os relatos, os depoimentos que chegam para nós do mundo espiritual, falando de espíritos, muitos deles ainda condicionados com essa questão de poder, vivendo na miséria, maltrapilhos, quase como mendigos do mundo espiritual, ainda exalando aquele ar de superioridade, mesmo se encontrando naquela condição tão deprimente. Enquanto que muitos outros que viveram aqui, nessa condição de superioridade, chegam no mundo espiritual, reconhecem exatamente o erro que praticaram e hoje procuram fazer um trabalho significativo de esclarecimento, através do depoimento que trazem para nós, sobre essa mudança que necessitavam fazer e o trabalho futuro que ainda precisarão realizar. Então aquele que se acha mais importante aqui no mundo físico, pelo poder que pode utilizar para subjugar as pessoas, será exatamente aquele que será subjugado depois. Lembrando mais uma vez que o poder, quando ele é transformado em liderança, ele se torna uma ferramenta de construção preciosíssima. Agora, quando ele se transforma numa ferramenta de subjugação, aí então será exatamente um instrumento de punição que esse próprio indivíduo construiu para ele no seu futuro espiritual. Ou muitas vezes até mesmo aqui no seu futuro, no mundo físico, no seu futuro mais próximo. E continua o texto. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos
são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Aqui a gente tem, por exemplo, né, quando fala sobre os espíritos que auxiliaram na elaboração da codificação, pegamos, por exemplo, São Luís. Né? São Luís, ele foi, se não me engano, Luís IX, que foi rei da França, um rei muito generoso, um rei muito sábio na condução daquela nação, e após então a sua desencarnação, ele foi reconhecido, né, pelos milagres que realizavam, né, junto à sociedade francesa daquela época, nos séculos XVI, séculos XVII, não me recordo exatamente, e aí então ele foi beatificado, foi canonizado pela Igreja e se transformou então em São Luís. E aí dentro da doutrina espírita, São Luís, utilizando ainda esse nome da sua canonização, para ser devidamente reconhecido, não por uma questão de adoração, ele então se transformou naquele que era um dos principais condutores dos trabalhos de Allan Kardec. Então nós vimos que um espírito que viveu como rei, tendo ali riqueza, tendo poder, tendo influência, mas ao mesmo tempo se transformou no mundo espiritual como sendo um espírito de alto quilate por aquilo que foi capaz de construir. Outros espíritos da mesma forma também fizeram um trabalho nobre aqui no mundo material, porém não reconhecido. Esse nome, esse não reconhecimento, trata exatamente do valor que a sociedade dá para aquilo que é moral. Aliás, como em toda questão social, nós observamos que vale muito mais a construção de um grande edifício, de um grande viaduto, de um grande monumento para o reconhecimento do político, do que um trabalho social silencioso. Até mesmo quando fazem, no caso, por exemplo, de famílias que são beneficiadas por planos de governo, crianças que vão para a creche e tudo mais, rapidamente, embora seja um trabalho bonito, um trabalho nobre, a forma de destaque disso são as estatísticas. Isso porque fazem um trabalho social, mas precisa mostrar estatisticamente para a sociedade aquilo que foi feito. Porque esse trabalho humano, não o trabalho material, mas o trabalho humano, ele é silencioso e muitas vezes é invisível. Aquilo que você comeu no mês passado, de uma cesta básica que você recebeu, não será reconhecido hoje porque a comida já acabou. Mas a avenida que você construiu, ela fica ali durante muito tempo com uma placa indicando o seu nome. Aquela criança que frequentou a escola, o aprendizado que ela teve não pode ser mensurado. Mas a escola que acabou sendo construída recebe nomes públicos para exaltar exatamente o orgulho humano. Então, nesse caso, a gente vê como Kardec colocou para nós aqui, os grandes no mundo do espírito são aqueles que foram pequenos aqui. Normalmente aqueles santos que se destacavam, e nós temos muitos daqueles que foram espíritos católicos, né? O importante é a gente lembrar disso, que a doutrina espírita não foi construída por espíritos espíritas. Foi construída por espíritos que eram sábios. Então nós tivemos, por exemplo, São Luís, tivemos Santo Agostinho, tivemos, por exemplo, Joana d'Arc, que participou da codificação, Emmanuel, que participou da codificação, outros espíritos que foram também religiosos. Olha só, a maioria desses espíritos eram católicos. Só que a atividade que eles realizavam não era uma atividade de destaque. Era uma atividade de auxílio aos pobres, auxílio aos famintos. E quem reconhece isso? Ninguém. Mas no mundo espiritual, então, retornaram com a grande importância que eles tinham. Basta a gente lembrar a própria Madre Teresa de Calcutá. O que a Madre Teresa de Calcutá fez de importante para a sociedade? Em termos de influência, de poder, de política, nada. O que ela fez foi a demonstração da simplicidade e do amor ao próximo. Só que a gente lembra que um general ganha 10 medalhas por guerras que combateu. Quem faz a caridade não recebe medalha nenhuma. Até mesmo o espírito Ramatiz fala sobre isso. Embora ele seja espiritualista, não deixa de ter a sua sabedoria. Ele lembra assim, né? Bendito o dia em que a humanidade começará a condecorar aqueles que demonstrarem grande amor ao próximo. Porque por enquanto nós só condecoramos aqueles que destroem, aqueles que matam. Não deixa de ser uma realidade. Essa, infelizmente, é a nossa realidade.
né? Pois é, mas seria interessante se a gente substituísse, demonstrasse, porque na verdade uma medalha nada mais é do que a materialização de um reconhecimento. Então uma homenagem dessa forma, que é a forma que a sociedade ainda reconhece, né, levantar uma estátua, oferecer uma medalha, alguma coisa desse tipo, né? O próprio Gandhi, a mesma coisa também. Então temos ali vários e vários, isso porque nós citamos os mais conhecidos, mas nós temos ali um exército de anônimos que trabalharam pelo amor e que simplesmente não aparecem nos livros de história. Mas no mundo espiritual, são exatamente os espíritos que conduzem os trabalhos de sustentação e auxílio do nosso mundo hoje. Não são os generais que tivemos aqui. São exatamente aqueles simples e humildes. A Miriam colocou, lembrei de um depoimento de um senhor aqui em Niterói que trabalha com crianças de comunidades carentes e foi assaltado por crianças. A família pressionou, ficou indignada e cobrou uma posição dele. Ele se posicionou: vou acordar mais cedo para poder atender as mais crianças, né, já que não consegui atender a essas que cometeram o delito. Né? Quer dizer, é o tipo de lição que revolta, porque na verdade o nosso mundo hoje, ele reconhece apenas aquilo que traz para nós algum tipo de retorno material. O retorno moral ele não é visto. O retorno moral é silencioso. O retorno moral ele não traz recompensa aqui no mundo físico. Traz para aquele que realiza, sem dúvida nenhuma. É o bem-estar, é a felicidade, é a alegria. Mas para a sociedade isso simplesmente não aparece. É aquele indivíduo que aparece com seu uniforme de trabalho sem nenhum tipo de condecoração. E aí então aquele que é o guerreiro aparece com seu uniforme impecável, cheio de condecorações por tudo que realizou. No mundo espiritual, esse uniforme não vai passar a significar absolutamente nada. Luiz colocou, Negrandi criou a Anvisa, baseado no livro O Reino de Deus está em Voz, de Leon Tolstói, né? Está a indicação do Luiz, para quem quiser consultar um pouquinho depois. Então, continuando, vamos lá. Só lendo mais uma vez a introdução desse parágrafo. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Isso, mais uma vez abrindo um parêntese aqui, não significa que aqueles espíritos que erraram na conduta aqui no mundo físico, utilizando aqueles 5 elementos que nós comentamos, a riqueza, o poder, a beleza, o intelecto e a fama, que fizeram um mau uso desses atributos ou dessas experiências, não têm a oportunidade de também se regenerarem e depois de se transformarem em grandes trabalhadores do bem. Pode ser que no mundo espiritual mesmo eles tenham esse reconhecimento e começam um trabalho de transformação, pode ser que em outras encarnações tenham necessidade de experiências um pouco mais dolorosas para poderem promover essa mudança. E continua, é que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes. É interessante que a gente observa hoje na sociedade, você pergunta assim, o que você faria para ser uma pessoa virtuosa? Ou você pergunta, o que você faria para ganhar 5 minutos de fama? Eu faria qualquer coisa. Então a gente vê a diferença do que é o valor do mundo físico e o valor do mundo espiritual. E se nós temos condições de mudar essa nossa percepção hoje, significa que nós já estamos construindo dentro de nós esse reino dos céus de que fala Jesus aqui no seu Evangelho. Nós já começamos a viver essa grandeza estando aqui no mundo físico sem pertencer a ele, no que diz respeito aos seus valores. Enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque veem acima deles, resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. Aliás, a condição desses espíritos, que normalmente eles acabam se transformando naqueles misantropos, naquelas pessoas que se escondem
das outras pessoas por se sentirem humilhados. Então eles preferem não reencontrar com pessoas conhecidas para não se verem nessa condição de humilhação. A gente já leu aqui na sala alguns desses depoimentos, algumas dessas psicografias, em que os espíritos comentaram, né, traziam ali o seu depoimento, e aí graças à faculdade mediúnica da médium, que também era vidente, descrevia a aparência deles. Então homens que utilizavam aquela brilhantina no cabelo, utilizavam fraques, terno, gravatas e cartolas, com a roupa toda esfarrapada, mantendo ainda aquela posição de arrogância, cobrando o respeito que tinham no mundo espiritual, mas claramente na sua deformação perispiritual, mostrando a degradação que sofreram por causa dessa humilhação. E continua. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então nós temos, quando Kardec fala sobre essa questão das reencarnações, ou das encarnações sucessivas, mostra exatamente essa alternância de condição social em que as pessoas se encontram. Quantas vezes nós encontramos numa comunidade que sofre muito nas questões materiais, pessoas que vivem na mendicância e que foram autoridades em encarnações anteriores, porque não souberam aproveitar. A gente lembra que a matemática divina, ela não é tão simples como nós imaginamos, né? Onde 2 mais 2 são 4. Nós temos ali uma série de variantes que acabam sendo consideradas, de atenuantes, de agravantes, mas de um modo geral, essa contraposição das experiências que foram vividas numa encarnação, elas se tornam naturais como uma necessidade. Exatamente porque se nós vivemos, por exemplo, nessa questão do poder, o indivíduo que é poderoso, que é ditador, que se transforma num tirano, muitas vezes dentro de casa, não precisa ser fora de casa não. A gente sempre tem que lembrar que os exemplos que a gente traz, embora eles abranjam uma esfera muito elevada de poder, de governo, de exércitos, nós podemos olhar isso dentro de casa, numa empresa, num bairro, em qualquer lugar. Então nós vemos ali um pai, por exemplo, que era um tirano, subjugando os filhos, subjugando a esposa com a sua autoridade ou com o seu autoritarismo. Numa outra existência pode nascer numa família em que ele vai ter um pai mais autoritário que ele e ele numa dependência muito maior. Exatamente para que esse choque moral que ele vai sofrer seja exatamente aquilo que vai despertá-lo para perceber a forma como ele se comportou. Muitos desses espíritos depois renascem, né, ou retornam ao mundo espiritual, passando por aquela revolta, passando por aquela rebeldia quase que absoluta, para depois se conscientizarem que sofreram exatamente aquilo que fizeram sofrer. É a lei de causa e efeito. E para a gente fechar, Joana de Ângeles lembra para nós que as nossas ações, o nosso livre-arbítrio, ele se assemelha a uma pedra em que nós jogamos para cima. Essa pedra vai descer. Mas ela pode ser amortecida pela caridade do guarda-chuva. Então se nós lançamos uma pedra que representa o uso equivocado do nosso livre-arbítrio, o seu efeito vai descer. A causa foi feita. O efeito, então, ele vai descer. E nós podemos amenizar com mudança da nossa conduta. O aprendizado é necessário, mas nós podemos aliviar o impacto desse aprendizado através de uma mudança antes que o impacto aconteça, ou durante o momento em que ele acontece. Então hoje nós temos esse esclarecimento que é fácil. Nós temos ali as nossas relações familiares, as nossas relações profissionais, as nossas relações afetivas, relações religiosas no ambiente onde nós frequentamos, temos ali as nossas relações sociais, e em tudo isso nós temos que sempre lembrar que nós não somos melhores que ninguém. Mas também temos que considerar que nós não somos piores do que ninguém.
Então, nos tratarmos como semelhantes, com respeito, esperando também sermos respeitados, mas sempre dentro dessa visão fraterna, lembrando daquele dar a outra face. Dar a outra face não significa bate de novo, fica à vontade. Significa você não vai bater de novo, porque eu vou te explicar como é que as coisas funcionam. E não simplesmente pagar com a mesma moeda, porque aquele que pagar na mesma moeda é tão equivocado quanto aquele que praticou o equívoco. Então a gente vai dosando as nossas ações, a gente vai aprendendo a desenvolver essa visão analítica a respeito das pessoas, a respeito do comportamento humano, a respeito da nossa vida em sociedade. Porque quando se fala em pobres de espírito, de um modo geral, ele se aplica diretamente na visão de uma vida em comunidade. Porque até mesmo, se por acaso o indivíduo vivesse isolado no alto de uma montanha, o seu intelecto, a sua força, faria com que ele agisse sobre a natureza. Destruindo a vegetação, destruindo os animais, fazendo e acontecendo. Mas de um modo geral, na sociedade que nós vivemos hoje, o mais comum é nós vivemos em comunidade. Então nós temos que passar por um processo de reeducação. Aprendemos a viver nesse ambiente coletivo, observando direitos e deveres, lembrando como nós comentamos essa semana. Falamos sobre aquele atentado na França na segunda-feira, dizendo que nem tudo que é legal é moral. Porque a legislação ela vai se transformando conforme nós formos nos moralizando. Então, embora a justiça me dê o direito de ter liberdade, eu tenho que ter responsabilidade e valores para compreender que o outro que sofre a ação da minha liberdade também tem direitos e liberdades. Então nós temos que aplicar isso em todas as situações do nosso cotidiano. Começando primeiro num ambiente mais próximo a nós, um ambiente mais íntimo. Depois nós vamos expandindo para toda a sociedade. Em todos os lugares onde nós estivermos, seremos então indivíduos que terão oportunidade de aplicarem na prática aquilo que aprenderam na teoria. Então, muito bem, meus amigos, fechando por aqui então o nosso bate-papo de hoje. Vimos aqui então os itens número 3. Coloquei o que exatamente, Angelina, na minha página? Eu não me recordo do que eu fiquei devendo para vocês. O que era? Enquanto isso, nós lemos os itens 3, 4, 5 e 6. O próximo da nossa leitura será Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Também é algo importante quando fala sobre conhecimento espiritual, que é o mais importante. O que eu falei sobre o atentado? Eu não me recordo, Angelina, o que era. Porque eu lembro do que nós conversamos, mas eu não lembro de ter prometido alguma coisa para vocês, de ficar devendo alguma coisa. O que era exatamente? Vão lembrando aí, depois vocês me falam, mas eu realmente não me recordo. Alguém mais aí lembra de alguma coisa que eu fiquei devendo lá, pessoal? Não me recordo, Angelina. Tá. Não é minha página, na verdade é o nosso grupo lá no Facebook. Quem quiser participar, deixa eu só pegar aqui o endereço. É só pegar facebook.com/André Luiz Rodrigues _SP. Deixa eu colar para vocês aqui, que fica mais fácil de vocês copiarem. Só um instantinho. Vamos lá. Não é underline SP, é ponto SP. Está aqui, essa é minha página pessoal, e de lá aí encaminho vocês para o grupo aqui do nosso. Deixa eu pegar de novo aqui, que eu acho que eu coloquei coisa errada. Pronto. O grupo aqui da nossa sala, onde às vezes eu colo mensagens, posto lá informações, aviso, eventualmente pode acontecer de eu não conseguir fazer isso tudo num determinado dia, e eu posto lá no nosso grupo avisando que eu não vou conseguir entrar no computador, alguma coisa assim. Então, quem puder acompanhar por lá, me adiciona. Os estudos daqui também, o Dudu sempre posta lá as gravações dos nossos estudos aqui na sala. Já temos ali mais de 1000 gravações disponíveis de várias obras que nós estudamos, Então,
estão ali arquivadas, postadas lá. Né? Pois é, mas eu não lembro o que era, Angelina. Então, se você lembrar, por favor, me informe, que aí então eu